Lembrando que tudo que é bom passa por aqui. Estamos para o YouTube agora, mas vamos para o Facebook, página atualiza, os cortes irão para o meu Instagram, para os meus stories e para mais de 140 grupos. Graças a Deus e graças a vocês, estou com vocês no podcast Atualiza há 6 anos. Então vem comigo e se atualiza. Convida mais alguém para entrar nessa live, compartilhar, marcar pessoas, porque é mais uma vez uma matéria super importante para nós ficarmos atualizados com as notícias que acontecem por aqui. Recebo hoje nos estúdios do podcast Atualiza a Tati Carneiro, ela que é neuroterapeuta e usa a técnica de hipnose. Vamos saber mais sobre isso com ela. Fica ligadinho aí, continua compartilhando e acompanhando essa live. Tudo bem, Tati? Tudo bem, Ilza. Obrigada pelo convite, tá? Fico muito honrada de estar aqui contigo e saber dessa tua trajetória tão importante no podcast que tem levado informação, conteúdo de uma maneira, digo assim, única, né? Porque o podcast é uma forma muito prática de poder levar o conhecimento. Parabéns, tá? Obrigada, fique bem à vontade, Obrigada. Tá bom? Mas, Tati, o que é realmente a hipnose clínica? E como que ela difere daquelas hipnoses de palco que muitas pessoas conhecem? Qual que é a diferença? Então, Isa, a hipnose, existe vários tipos de... a hipnose é uma ferramenta, né, que é utilizada. Então, e essa ferramenta, ela pode ser usada a favor, como pode ser usada contra. Então, muitas pessoas, o que acabou trazendo mais para o Brasil, né, foi a técnica para demonstrar algo, né, momentâneo, algo. A hipnose de palco, ela traz para o entretenimento, né? Então, e existe a hipnose terapêutica, existe a hipnose, que é a ferramenta, né, de uso, que a gente diz, né? A hipnose terapêutica, a hipnose clínica, né? A hipnose de medicina também, que é usada pós-operatório. Então, a diferença é que a hipnose clínica, que hoje eu atuo, ela trabalha a parte terapêutica, onde você ajuda essa pessoa que está passando por um momento difícil, né? Um momento emocional, pode ser uma fobia, pode ser alguma compulsão, e automaticamente a de palco, ela faz um entretenimento para mostrar na prática. Eu poderia fazer isso aqui agora em você, mas não é o meu objetivo, porque a emoção tem que ser tratada, ela tem que ser cuidado, tudo o tempo que você leva, o terapeuta tem que cuidar o que ele mostra, o que ele passa, porque a mente, nossa, é umas caixinhas, né? Então, tá todas abertas ali. Então, a diferença das duas é que uma trata e outra somente demonstra como é o poder da mente na parte do entretenimento. Entendi. E como que a neurociência explica o que acontece no cérebro durante um processo de hipnose? Então, a neurociência, a gente fala que o córtex pré-frontal, né, ele é desligado, né? Todo mundo fala, mas é desligado. Não, você em plena consciência. Você tem a plena consciência de que você está ali. A hipnose, ela é um momento que você sente um foco, como se fosse uma meditação. Você se sente leve, pessoas, né, se sente leve, ela se sente... Então, a gente faz com que traga esse foco maior. E aí, a neurociência, ela vem dizendo o seguinte, que quando a gente acessa essas memórias... Vou dar um exemplo para ti. Imagine uma casa de 3 andares, tá? Nessa casa de 3 andares, nós temos a parte da consciência, né, que é vamos dizer, lá em cima, né? Nós temos o meio da casa, que é o inconsciente, e nós estamos lá embaixo, que é a parte, que é onde a gente acessa, que é a questão emocional, que a gente diz que é o fundo da casa, né? Que é o nosso terreno, né? O terreno que a gente acessa. Então, automaticamente, essa casa, ela tem 3 momentos. Agora, comigo, você está falando a primeira etapa, que é o consciente. Você está conversando comigo, você está, né, falando a sua... se eu lembrar de algo, você vai lembrar e falar, você está no consciente. Mas dentro do subconsciente, a gente guarda memórias escondidas, né, lá no nosso porão, que a gente diz. Sim. Guarda memórias que muitas vezes a gente acredita que essas memórias estão lá, né, basicamente esquecidas. Muitas vezes você não lembra dela ou você lembra. Então, quando você lembra de algo, né, que aconteceu com você, está no consciente.
mas quando você não lembra, está no subconsciente. Que é onde a gente acessa essas memórias, e muitas vezes elas estão ali contaminadas, a gente diz, né? E aí essa contaminação faz com que você atinja um nível, né? Por exemplo, de ansiedade. A neurociência, ela diz que se você tem todo o cérebro, ele tem o cérebro emocional. E é onde a gente pode acessar essas memórias de maneira com várias ferramentas. E a única que acessa o subconsciente é a hipnose clínica. Entendi. E por que ainda tem tantas pessoas que têm resistência ou medo da hipnose? Porque elas desconhecem a técnica. Elas teriam que ir procurar um profissional e entender, porque é o medo de falar sobre algo que está tão escondido que ela percebe o seguinte: nossa, eles vão tirar vão tirar informações lá atrás ocultas que eu escondi, algo que aconteceu na minha vida, e não é bem assim. Você que guia, o profissional terapeuta, ele guia a pessoa, e quem resolve, né, é a pessoa. Então, a gente só induz a entrada nesse subconsciente. A gente consegue fazer, ressignificar. A gente entende o que aconteceu, a gente trata e a gente ressignifica, a gente reprograma. Então, é o medo, é o desconhecido, praticamente é o desconhecido. Porque ou a pessoa tem medo de ficar em transe ali. É porque ela ouviu muito que o que aconteceu, a hipnose de palco, ela veio, contaminou todo mundo ficou com medo. Então, praticamente, nós, como profissionais, a gente tem que lidar com essa objeção muito no consultório, na hora que a gente capta um lead para conversar com ele. Ele acredita que nós vamos mudar a mente dele, nós vamos mudar quem ele é. Reprogramar a mente. Existe até um filme, Hypnotic, né, o nome, que fala que a pessoa entrou, programou para ela poder, ela dormiu, ela esqueceu. Isso é impossível, porque você vai entrar. A pessoa fica consciente. Porém, ela vai começar a lembrar de coisas que ela não lembrava, é isso? O estado de hipnose é o estado alfa. Não sei se você já ouviu do sono. Onde você está consciente, mas você está dormindo. Praticamente você está ouvindo tudo. É o mesmo estágio. Entendi. Então, a gente tem que entrar no estágio alfa, nesse estágio. Por isso que tem que existir um aprofundamento. Respire fundo. Imagine, perceba, sinta. A gente usa muito essas palavras para poder a pessoa... e aí, a pessoa, quando está com ansiedade, ela sai rapidamente também quando você usa a auto-hipnose. Então, quando vai no consultório, a gente ensina a auto-hipnose, para ela poder dominar a mente dela. Porque vem pensamentos aleatórios, não vem? De vez em quando você não se pegou assim. Tem pessoas com pensamento acelerado, né? Então, essa técnica é boa para essa... A técnica é excelente. Eu acredito, existe muitas outras, não desmerecendo outros profissionais, mas hoje a psicologia, ela traz a essência, a consciência. Existe o TCC, né, que é a terapia que é feita, que é muito válido. A hipnose, ela vem para dar o suporte, para ir mais rápido para o resultado. Entendi. Então, porque eu não consigo acessar agora, se eu te perguntar algumas coisas no consciente, você até pode dizer para mim, tá tudo bem, eu já perdoei aquela pessoa. Mas praticamente, se você fala, eu perdoei, está sentindo uma emoção lá dentro... Lá no fundinho ainda tem alguma coisa. Se você se emociona, ainda tem. Né? A perda da mãe, por exemplo, aconteceu a perda da minha mãe 9 anos atrás. Minha filha nasceu, tem vários momentos da nossa vida. Então, imagina um copo, tá? A gente está com o copo cheio. Cada vez que nós vamos nascendo, eu digo que nós somos a hipnose é o quê? O cérebro, né? A hipnose, o nosso cérebro é o nosso software. É o hardware, na verdade. Sim. O cérebro é o hardware. Que vai hardware. armazenando. E a hipnose é o software. Tá? Então, a gente consegue acessar o software. E um computador, quando ele está cheio, né? Vamos supor assim, imagina um computador que está cheio. O que acontece com ele quando o computador está cheio? Precisa esvaziar ele. Precisa esvaziar. Jogar na lixeira. Então, esses momentos são os momentos da nossa vida, os momentos da vivência que nós temos. Entendi. Burnout, quando acontece o burnout, quando acontece aos momentos difíceis de eu não estou dando conta, eu saí da minha profissão. Acontecem muitas coisas na nossa vida, e essas sensações, esses medos vão acumulando e transborda. E o transbordo é a doença, entendeu? Entendi.
Olha, pessoal, meus seguidores, estamos falando com a Tati Carneiro, estamos falando sobre hipnose. Você que tem curiosidade para saber sobre hipnose, ou até mesmo um receio ou curiosidade, fica conosco e vai chamando mais alguém para saber sobre essa técnica que é super importante. Eu falando com a Tati Carneiro, ela me transmite assim, uma paz, uma sabedoria, então com certeza ela está falando com propriedade de causa. Ela sabe, é profissional na área dela. Tati, quais são os medos e fobias mais comuns que você encontrou no teu consultório? Olha, eu vou te contar uma história. Praticamente a maior parte vem. Uhum, Eu posso dizer assim: existe uma diferença entre medo e fobia, tá? Eu sei que tem uma pergunta aí perguntando sobre isso. Antes de falar sobre isso, eu vou te dizer a diferença de cada uma. O sim. medo é natural. Você, por exemplo, vai viajar, você viu um carro que está quase batendo em você, ou de repente você tem um momento que uma barata apareceu, você sentiu medo, ou de repente à Uhum, noite, a pessoa que tem medo de escuro. É natural, é do uhum, ser humano. Isso a gente não consegue tirar o medo, tá? A gente consegue controlar. Mas a fobia hum. é algo a mais. A fobia transborda. É como se É fosse assim. quase um Eu vou pânico. dar um exemplo, eu sempre falo analogias, tá? Porque é Uhum, mais fácil das pessoas entenderem. E uma casa, né? Imagine uma casa onde o alarme está tocando, né? O que acontece com o nosso cérebro quando o alarme está tocando? Aconteceu hoje de madrugada também, para dar esse exemplo, por isso que eu estou dando, do alarme, né? Começou a tocar o alarme, daí a primeira coisa, o nosso sistema límbico, ele toma sistema de perigo, está acontecendo. Então, automaticamente, disparou o alarme e você, beleza, parou o alarme e automaticamente se volta tranquilo. Mas a pessoa que tem fobia, o alarme continua tocando na cabeça dela. Ela começa a pensar um monte de coisa. Ela começa a sentir agora ansiedade, ela começa a aumentar a ansiedade, porque aquele alarme não parou de tocar na cabeça dela. entendi. Automaticamente, a fobia, ela não te deixa você viver, ela não te deixa você ter uma vida, por exemplo, vir até aqui, né? Muitas pessoas, eu acho que muitos profissionais que vêm até aqui, elas têm medo de falar em público, ou até medo Uhum. de dizer o que elas sabem, e olha que elas são ótimas do que elas São fazem. E elas profissionais, não né? conseguem extrair essa informação, e quando vem aqui, meu Deus, eu deveria ter falado aquilo que, né, não falei Uhum, tudo aquilo para Isa, tudo que eu sei. Então, entendi. automaticamente, a pessoa trava, ela tem um travamento, um bloqueio, e acaba virando a fobia, né? Porque a fobia social também, existe a fobia social. Ah, De você estar entendi. nos ambientes, de não Uhum. saber quem é você, então não se Ou não identificar. saber se comportar no meio de Então, muitas essa fobia pessoas. acaba atrapalhando a vida. Então, não sei se em algum momento você teve isso, Uhum, mas eu já tive muito. Vou te falar sobre o maior caso uhum. de dentro do consultório que eu vivenciei. Foi um dos primeiros atendimentos meu que Quase eu um vivenciei. desafio. É um desafio, porque eu fui Aham. me tratar, e aí eu tinha causa, né, e efeito, né? Como eu me tratei automaticamente, eu consegui tratar outras pessoas. Então, foi o primeiro que eu quis começar a trabalhar, que é o medo de voar de avião. Ah, meu Todo Deus. mundo De tem altura? medo de Ah, altura. eu tenho, meu Deus do céu. Então, automaticamente, quando eu comecei a trabalhar, né, como eu te falei, eu tenho uma agência de marketing, eu trabalho com profissionais construindo narrativas, posicionamento digital, onde eles constroem isso. Uhum. Aí, com a neuromarketing, me fez vir para neuroterapia, que é a neurociência, veio para vir para a hipnose. Então, a hipnose é uma ferramenta de neurociências, e a neuromarketing eu atuo em grandes empresas, em grandes marcas. Uhum. Automaticamente, o que acontece? Quando eu fui fazer o curso de hipnose, estava dando treinamento em Toledo, automaticamente fui para cá para Toledo, comecei a sentir ansiedade, comecei a dar o treinamento, só por ter comprado a passagem aérea, já começou a Já? me dar uma. E olha, e era sintomas assim de ativar vários itens no meu corpo. Por Imagino. exemplo, uma pedra do que estava na vesícula, uma pedra no rim, ela desceu um dia antes de Nossa. viajar. Aí esse sentimento quando a minha filha nasceu também aconteceu muito. Eu fui tirada do aeronave pela Infraero, eu deixei todo mundo dentro da aeronave, eu que tive que sair primeiro. Então eu parecia que estava morrendo. Então toda vez Nossa. que eu voava, depois que a minha filha nasceu, e não foi por causa da minha filha, tá? Então, um momento na sua vida desencadeou tudo Tudo isso. isso. Então eu trato hoje pessoas com Uhum. compulsões, com medo de dirigir, os maiores casos é medo de falar em público,
medo de voar. Então, Uhum. é um dos principais, assim, mas existem outros, né? Outros Uhum. muito maiores. Mas, assim, esse meu medo fez com que eu falei, não, eu vou, paguei o curso Enfrentou o inteiro, medo. enfrentei. Mas, assim, fui lá e automaticamente fui agraciada pelo meu mentor e ser tratada lá na frente. Então, eu autorizei minha imagem, ele me tratou lá na frente de todo mundo, dos meus colegas. Todo mundo tinha medo de voar. Então, quem levantava a mão dizia, né, o seguinte, por que eu devo tratar você? Porque hoje uma sessão dele custa muito valor agregado, né? Porque ele Uhum. resolve praticamente em uma sessão. Uhum. Então, a gente entende o seguinte, que quando a gente tem um medo, a gente mesmo com medo tem que ir. E Tem eu que. fui, eu Aham. enfrentei, mas eu mesmo tendo dor de barriga, mesmo dando Mão ansiedade, mão suando, suando, coração coração acelerando, disparado. esses gases demais, porque daí Hum. o teu corpo te dá Dá todos os inúmeras inúmeras sensações, né? sensações. Se eu soubesse disso, como utilizar a hipnose na época que a minha mãe faleceu, ela Uhum. poderia estar viva até hoje, porque ela morreu com problemas de ansiedade. Meu Ela Deus. teve ataques de pânico, ela tinha Cardíacos. isso, ainda teve Uhum. ataque cardíaco. Então acabou ocasionando isso. Então esse meu medo, eu fui tratada, e automaticamente a hora de eu voltar, no mesmo momento, no outro dia, quando eu peguei Uhum. o voo, eu voltei muito feliz. E hoje, eu posso dizer, não tenho mais Tá esse medo, curada. estou curada. Que bom, Em que uma sessão bom. apenas. Então, um dos tratamentos do consultório é esse, não é medo, é fobia. É Fobia. fobia. Mas qual que é a diferença, Tati, entre medo, fobia e a trauma? Então, E o trauma? o trauma, porque eu falei do medo, né? O Uhum. medo é natural, ele não te incomoda, é o alarme que está tocando, Sim. e você desligou o alarme e você volta à tua vida normal, tá? É um exemplo. A fobia não, o alarme continua tocando na tua cabeça, você começa a remoer. Mas isso vai vir, porque tá vindo meteoro, porque tá vindo isso, e começou a vir, você passou a Começa a criar coisas criar na coisas na cabeça. cabeça, imaginar que aquilo vai acontecer. Imaginação. Então você imagina e acaba vindo pro físico. O Ansiedade, físico vai sentir. sentir. Você vai sentir o corpo dormente. Se você sentir que você está tendo um ataque cardíaco, você está dando ataque cardíaco. Então, você Ah, consegue fazer isso no teu corpo. primeiro o cérebro entende e transmite para o Isso, você corpo. transmite para o corpo. É quase uma. Eu tive síndrome do pânico. É quase isso. Isso, a síndrome do pânico, ela é uma fobia. Então, ela também é. Então, a síndrome do pânico é esse momento. Descontrola tudo, né? Descontrola, você não sabe quem é você não sabe nem onde você está. Sim, é É terrível. terrível, e aí você não tem o controle. Uhum. Então, o controle de tudo isso, a hipnose vem nesse momento de atuar nesse desligada da tomada, né? Então, a gente acessa o subconsciente, a gente Uhum. faz o teu corpo entender. Quando é medo, medos, né? Medos que eu tenho, mas não virou fobia, a gente entende o seguinte, você está seguro, né? Você tem esse momento, então a gente faz o teu corpo compreender e você Uhum. compreender que aquilo lá é natural. Mas a Uhum. fobia a gente acessa mais profundo com a regressão, quando acessa o Entendi. subconsciente, onde a gente ainda está no estado de relaxamento profundo, um foco nela, aí a gente acessa essa raiz, que aí, por exemplo, a fobia é muito rápido para se resolver, os Uhum. traumas também, mas o trauma é algo que está instalado, algo antigo. É como se fosse assim, do computador de novo, o HD. Uhum. Quando tem um arquivo antigo, e ele está lá pesado, ele está pesado. Foi Foi guardadinho lá, tá guardadinho, tá escondidinho. escondidinho. Só que ele chegou o momento, você vai aumentando, o trauma vem para a fobia, vai vindo, vai aumentando, o teu copo transborda. O trauma é aquele momento que você viveu algo, por exemplo, a maioria dos meus pacientes também vem por problemas em que envolve a parte sexual, principalmente abuso sexual. A gente Nossa, identifica isso. interessante. E essa questão do abuso sexual é algo que vem de encontro ao que você está vivendo hoje. Por exemplo, hoje eu tenho medo de homem, não dou certo com ninguém, né? Eu tenho um relacionamento tóxico, eu sinto que eu estou sendo manipulada. Então você tem muitas mulheres vêm com algumas dores, alguns momentos. Uhum. Aí a gente percebe o seguinte, o que leva ao trauma, né? É um momento difícil que você passou e que teu corpo, ele não estava preparado lá na tua idade de 5 anos, 7 anos. Muitas vezes o trauma vem instalado desde pequeno. E vai vindo, vai aumentando, e é como se fosse um dominó. Vai caindo as peças e vai indo, vai indo, vai indo. Então, automaticamente, ele vai aumentando cada vez mais o teu copo. Então, o Entendi. trauma é algo do passado que ficou marcado, que você, quando criança, você não sabia que aquilo era real. Mas isso vem de encontro a algum gatilho, então existe uma origem, né? Então, a Uhum. origem é tratada
E aí, para você manifestar aquele problema do trauma que ficou, trauma é um momento que você percebe que a tua vida não vai, que você percebe que você não prospera, que você não consegue ter uma vida de paz e tranquilidade. A maioria dos meus pacientes vêm, eles dizem que eu quero ter a minha vida de volta. Eu quero ter paz, eu quero ter tranquilidade, eu quero ter prosperidade, o dinheiro entra e sai. Então você percebe que tem algo a mais, e aí a gente identifica, só que a identificação do trauma é entrando no subconsciente, a gente acessando ele. Daí a pessoa vai entender que tem um algo destravar ali, tem, tem um motivo. Tem um motivo, é um gatilho. Por exemplo, o gatilho pode acontecer de repente, por exemplo, no momento de pensar em voar, tá? Só de comprar uma passagem aérea, eu ativei o gatilho. Então, o que a hipnose faz? Ela desativa esse gatilho. Te deixa em paz, te deixa relaxada. Ela te deixa que você tem um pensamento, você não vai ter mais aquele pensamento. Porque um pensamento ruim, né, automaticamente destrói. Por isso que muitas pessoas, os mentores falam, pense positivo. E aí aquele ditado, né, Isa? Tá tudo bem. Você nunca fala para alguém que tá no estado de pânico e choque, vai ficar tudo bem, tá tudo bem. Você não fala isso. Então, automaticamente, a pessoa sabe que tá tudo bem, mas lá dentro, ela sente que não consegue dar conta, eu não consigo dar conta daquele momento. Então, aí você nunca fala para a pessoa, vai ficar tudo bem. Porque se continuar assim, não vai ficar tudo bem. E tem que buscar ajuda. Vai piorar, no caso, né? Tem que ser tratado, né? O psicólogo traz o consciente, a hipnose, ela traz a subconsciente, algo que você não vê. A gente diz que os neurônios estão contaminados, a gente sabe que é uma determinação, a gente fala, né, para o leigo entender, que existe uma contaminação. Meu paciente falou, Tati, mas é como se eu estivesse raspando, como se estivesse tirando. Falei, olha, vamos dizer o seguinte, para você é isso? Ok, você entendeu dessa forma. Então, tem pessoas que dizem que foi tirado da tomada. Cada um tem uma sensação. Cada um tem uma sensação. Então, o tratamento, fobias e medos e traumas, eles estão todos interligados. Associados. Só que o trauma é mais profundo, é aquela raiz mais antiga. Que não foi descoberta ainda, que é preciso ser descoberto para poder ser curado. E aí tá tudo bem, né? Ai, tá tudo bem, eu perdoei. Tá tudo bem. Mas não perdoou. Gente, fica conosco, assunto super importante. Eu estou navegando aqui nas informações dela. Eu sempre digo que quem passa por aqui traz informações que você precisa saber, tá bom? Aqui nós falamos de atualidades para Cascavel, para fora de Cascavel, enfim. Se você tiver vontade de vir conhecer o podcast, fique à vontade, vem conhecer, vem bater um papo comigo aqui, tá bom? Estamos falando sobre hipnose. Você sabe o que é isso? Preste atenção aqui nas dicas. Quem sabe você está passando por isso. Então, entre em contato com a Tati Carneiro, que ela vai te ajudar. É possível eliminar completamente o medo através da hipnose ou apenas ser controlado? Sim, é possível. Podemos dizer o seguinte, o medo, ele é controlado, a fobia é controlada, ela desaparece, sim, ela desaparece. Tati, mas não pode falar que muitas pessoas dizem, né? Próprios profissionais de saúde falam, você não pode dizer que isso pode ser resolvido. Pode ser resolvido. Porque uma coisa que não pode ser resolvido é uma pessoa que já está em estado de demência, que está com Alzheimer, que já está instalado um câncer, né? Praticamente, a hipnose é para todo mundo? É para todos, é para criança, para adulto, e não tem, ela não existe medicamento, a gente não usa medicamento, a gente não usa, por exemplo, que todo mundo fala, óleo essencial, ok, tem terapeutas que incluem tudo isso na terapia, mas eu não, eu sou a hipnose, que é uma ferramenta já poderosa, você não pode utilizar tantas outras, senão você não trata o paciente, você só ameniza a dor dele. Então é errado dizer, tratamento de hipnose é possível, sim, tirar o medo. O medo já existe naturalmente, tá? É natural. A fobia de estar aqui hoje sentada, se a pessoa sente fobia, então o ataque dá uma ansiedade, começa a sentir mal, que eu começo a pensar e isso é uma fobia, isso resolve-se. Então, eu mesma como profissional, eu tenho uma técnica que eu uso em mim de auto-hipnose, para mim ir nos lugares, e também porque pode vir a acontecer de eu me sentir ansiosa, de me sentir mal, de repente dar algum momento,
Então, existe como você controlar algo que você já tem natural, que é o medo, mas Sim. a fobia, aquela compulsão, Aí um descontrola, aí é bloqueio, além aí da... você consegue retirar, Ai, que consegue resolver. bacana, que bacana. Eu conheço várias pessoas, inclusive amigas minhas, Tati, que elas passam por sérios problemas de ansiedade. Como você falou, você precisa fazer uma prova amanhã, Você já começa a você sofrer acorda 3 hoje. da manhã, acorda às Pronto, 4, acorda às já nem 5, dorme, nem né? dorme, você não consegue É dormir. terrível, Você nossa. se preocupa muito com o relógio, né, que o horário. Toda hora olhando no relógio. Olha só que importante, há tratamento. Então não sofra, conversa com a Tati Carneiro, que ela vai fazer você sair desse sofrimento, porque quem sabe quantos anos você está passando por isso, Isso, essa né? pergunta que eu falo para ti, quanto vale hoje na tua vida É você não ter terrível, mais isso? é terrível. Porque veja bem, você pode até dizer, ah, hoje estou bem, mas amanhã não está. Imagina o teu corpo ganhando toda essa reação química, porque nós somos energia, nós temos, nosso corpo ele é formado de moléculas, ele tem toda uma parte do DNA, nós temos tudo isso incluso, e nós chegamos numa parte da nossa vida, com 40 anos, que a gente começa a entrar no momento de menopausa, perimenopausa e vai indo. E já está faltando, né? Então, por isso que tem que trabalhar em conjunto o corpo, saúde, mente e espírito, né? Tem que trabalhar. Os três têm que Os estar três têm que estar ligadinhos. interligados. Então, a gente tem que entender o nosso momento, entender o que nós estamos sentindo e se fazer a pergunta. No consciente, muitas vezes a gente, tudo bem, hoje estou sentindo assim, mas o teu corpo está Na ganhando. superfície, né? Toda vez que você sente aquilo, o teu corpo está ganhando, né? Ganhando energias que realmente não tem como você. E é químico, tá? Quando dá a cortisol, né? Todo esse momento de estresse, adrenalina, aumenta o cortisol. É E transmitido para o demora corpo. 6 horas para você diminuir tudo isso. Meu Para você Deus. se sentir bem no consciente. Pensa na carga que a gente A enfrenta, carga né? emocional. Sofrendo com essas consequências, é terrível. Eu que tive ansiedade, enfim, tá aí para quem conhece, quando eu dou minhas palestras, é terrível uma pessoa que não tem autocontrole. Ela passa por ansiedade, a Tati sabe, é profissional aqui na área, e não consegue se controlar. A pessoa, ei, para com isso, tá tudo bem. Mas o teu consciente está transmitindo. Eu te faço uma pergunta, né? Você como profissional, você é uma apresentadora, trabalhou na TV, trabalhou em rádio, você é uma pessoa profissional já antiga no mercado, você já está há muito tempo nisso. Quando você começou a tua carreira, você também não teve medos? Meu Deus, meu E Deus. se você olhar agora para a tua trajetória, tudo que aconteceu com você, o que você fez de diferente? Que você se tornou hoje uma pessoa, eu tô te vendo aqui, mas eu não tô sentindo medo em você. Eu não tô sentindo que você tá com fobia, você tá bem aqui, você tá, mas por que você tá bem? Porque você domina o que você sente. Eu tive que Você enfrentar o enfrentou. medo. Então hoje você é natural para você. Sim. E aí a pessoa que senta aqui, é natural, a pessoa não vai entender. Como você é uma profissional já que já está no meio, você teve que lidar, existe um momento que você tem que treinar. E você treinou o teu cérebro para dizer, olha, eu me sinto muito bem aqui. Eu sou uma pessoa, a gente diz assim, eu sou uma outra pessoa quando eu estou sentada aqui. Eu me sinto muito bem, eu não posso parar. Porque o cérebro vicia, tá? A gente vicia com coisas boas. Então, é igual você viajar, é igual você ir para um resort, você vicia. Ai, coisa boa, né? Ai, Resort. imagina só, você viciar pelo trabalho, mas o vício é porque você fez vários, você E treinou, você faz o que te que faz você bem, que ama você o que gosta, você né? faz. Então, É se você verdade. amar o que você faz, automaticamente você está treinando. Então, o profissional está treinando. Vai chegar um momento, se ele treinar para falar em público, treinar para ele se sentir bem aqui na frente, ele vai conseguir. Vai se sair Mas a bem, mas hipnose tem que resolve mais enfrentar. rápido, ele vai te ajudar a chegar no caminho. Olha que bacana, gente. É super importante ter a ajuda de um profissional. Se você não está conseguindo sair sozinho dessa situação, tem a profissional aqui que pode te ajudar, Tati Carneiro. Em todas as publicações que eu, juntamente com o meu cameraman aqui, nós vamos publicar, nós vamos colocar o arroba dela ali. Se você quer encontrar ela, é facinho de achar, tá bom? Então, só não busca tratamento agora quem não quer. Aqui é a profissional Tati Carneiro. Quantas sessões, Tati, em média, são necessárias para notar-se um resultado?
Se você quer um resultado rápido, você vai viajar semana que vem, uma sessão. Uma sessão? Uma sessão. Vai ter medo de voar, é uma sessão. Quantos minutos dura? Dura 2 horas de 2 sessões. horas? 2 horas de sessões. Tati, mas o que Gente. você recomenda? 3 sessões, tá? Por quê? Uhum, A gente tem um processo, um protocolo, né? Eu tenho meu uhum. protocolo, que é a primeira sessão, segunda, terceira. Então, eu só faço todo esse processo em uma. Por exemplo, eu preciso disso urgente, eu estou passando mal mesmo. Eu não posso me esperar mais. Em Uhum. uma sessão consegue. Muitas vezes demora 2 a 3 horas de sessões. Nossa. Então, mas a gente Mas entende o sai dali seguinte, já aliviada, outra sai, pessoa. já sai outra Ai, pessoa. que coisa boa, né? Por exemplo, eu recomendo 3 sessões, Uhum, porque eu não estou tratando só o medo de voar, vai aparecer muitas outras coisas. uhum, Vai aparecer outros momentos, outras memórias, outros sentimentos que estão ali guardados, que pode ser nova ou conhecida. Aquela idade, né, que ela teve, 5 anos, 10 anos, e a gente vai vendo que muitas uhum. pessoas acabam entrando até dentro do útero, acabam vidas passadas, acontece. Lembrando da Lembrando onde de que desencadeou aquele isso, sofrimento. então existe muitos. Então, se eu for direto na causa, na Uhum, raiz, eu uhum, consigo resolver, mas não só existe aquele. Vai acontecer outras coisas, outros momentos que ela vai estar. Se der um gatilho, vai acontecer algum momento que ela, né? Por exemplo, a ansiedade acontece quando ela dirige, mas o uhum. medo de voar já não tenho mais, né? Fobia Entendi. eu já superei. Uhum, Mas o detalhe é que existe outras coisas. Então, o processo terapêutico ele vem para resolver outros momentos da vida. Aquele trauma, não é, existe só um trauma. Existe vários traumas lá instalados. uhum. Então, é por isso que eu sempre digo, vem para o corpo, aí o corpo é microfisioterapia, eu sempre recomendo, que é a Louise Bresolin. Aí a mente, né, inconsciente, é a parte da hipnose. Então, a gente trabalha porque tudo que você viveu está instalado no seu corpo. Uhum. Instalou, e o trauma, o momento que você passou, aquele momento de medo, foi aqui na sua pele. A microfisioterapia vai ensinar a falar mais bem sobre isso. Uhum. Mas eu digo para você que é uma situação de o terapeuta é o último, presta atenção quem está ouvindo aqui agora. O terapeuta é o último estágio da pessoa que morre. Por quê? Automaticamente, pensa comigo, você fez tratamento médico, você buscou ajuda, você entendeu todo o processo. Aí você fez um consultor, você está com um psicólogo, um acompanhamento. A hipnose é o último estágio, sim, porque ela vai acessar a raiz do problema e ela vai tirar você daquele momento que você está vivendo. Você Uhum. não vai sofrer mais por aquilo que você está passando. Porque nós vivemos no momento, por exemplo, você não está bem fisicamente, você vai procurar um especialista. Sim. Meu olho está lacrimejando, está dando problema, eu vou procurar quem? Um oftalmologista. Aí, quando você está sentindo, né, eu estou obesa, né, no meu caso também, estou fazendo um processo de emagrecimento, eu vou procurar quem? O endocrinologista. A gente já Uhum. sabe. E aí, a parte da mente? Quem que a gente procura? Pois é. Você procura o psicólogo, mas daí você acaba perdendo, faz um ano de sessão, 2 anos, 3 anos, 10 anos, e você não resolveu o teu problema. Então, a mente, você também tem que blindar ela, você tem que cuidar dela. Então, existe Uhum. como a gente fazer um acompanhamento mensal, quem quiser. Ah, Por exemplo, é? 3 sessões. Eu quero um acompanhamento mensal, eu quero construir uma carreira, eu quero me organizar, eu quero mudança de carreira, eu quero ter uma vida próspera. E Uhum. muitas vezes a gente está no piloto automático, tá? É igual acordar, você escovar seu dente. Uhum. Deixa a vida me É levar. o piloto automático, você não muda a rota, você continua A naquele. A rotina rotina tá sempre. naquele É jeito terrível a sempre. rotina, meu É Deus. Eu isso não aí. gosto da rotina. Eu sempre estou Gosta de mudar. Eu inovando, posso te dizer que você está né? fazendo certo. A gente Nossa, precisa que mudar a bom. rota, por quê? Os nossos neurônios precisam disso, eles precisam ter adrenalina, a gente Ah, precisa eu ter gosto. ter adrenalina ali Uhum. fluindo, então o prazer de fazer algo novo. Então, é isso que eu sempre. Desafios, adoro. Desafios. Você Tati, tem alguns casos que a hipnose não é indicada? tem nesse caso da demência, né, da demência, mal de Alzheimer, por exemplo, pessoa viciada em droga. Por que viciado em droga? Eu não trato viciados, né? Porque eles têm um processo, o medicamento que é usado, ou até a droga que é usada, ela Uhum. inibe o acesso ao subconsciente. Então, por Uhum. isso que muitas vezes tem profissionais especialistas, hipnólogos especialistas em vícios.
Aí você tem que deixar a pessoa sem o vício para poder você acessar, mas muitas vezes a pessoa é agressiva, ela não consegue entender, ela não consegue permitir, porque a hipnose é uma permissão. Então Uhum. é igual você se permitir você viver uma vida plena e feliz. Uhum. Você também tem que permitir que um Uhum. profissional, um terapeuta, consiga te ajudar, porque eu vou só te guiar no caminho correto. Dentro de você está tudo aí, a tua habilidade, os pontos positivos, está tudo dentro de você. E Uhum. eu só consigo o quê? Muitas vezes eu falo assim, que a primeira coisa é, a hipnose ela trabalha, ela influencia os seus Uhum. hábitos e ela muda, ou ela reprograma o que você já tem de bom dentro de você. Então aí a Entendi. demência, que não, a hipnose não tem eficácia, Uhum. mal de Alzheimer, vícios, drogas e só, né? Tá. Quando, Automaticamente essas doenças, né, praticamente. aham. Quando você fala em drogas, hoje uma das doenças do século, digamos que é a depressão. Conheço também várias pessoas que são viciadas nos antidepressivos. Você também trata essas pessoas ou também não? Trata a pessoa que usa, pessoas que usam medicamentos, a gente Uhum. diz que nós utilizamos a técnica junto com o médico, né? Então a Entendi. gente tem que trabalhar em conjunto com o médico. O médico ele trata com medicamentos, só que o medicamento, para você fazer uma sessão de hipnose, você precisa deixar pelo menos 24 horas a pessoa sem esse medicamento. Sem. Então, por isso que Uhum. tem que trabalhar em conjunto, porque o medicamento ele inibe o neurotransmissor, tá? Então ele inibe, ele faz com que você não consiga acessar essa Se barreira, se concentrar. concentrar, É, ter tá debaixo do concentração, medicamento, né, ele fica meio meio grogue. é. Mas mesmo assim, mesmo a pessoa estando com medicamento, a gente Uhum. consegue. Tem eficácia, mas não muito, tá? Uhum. Então tem pessoas que falam, Tati, eu tô tomando isso e aquilo, você pode me tratar? Falar, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste Uhum. hipnótico para ver se realmente nós vamos conseguir acessar. Se de Uhum. repente nós conseguimos, você me dá essa abertura, a gente consegue. Então Uhum. aí eu trabalho, mas daí num estágio de menos aprofundamento, né? Então Entendi. existe níveis de aprofundamento. Mas o Então, indicado mesmo seria a pessoa ficar pelo menos o quê? teve uns 3 dias, 3 vamos dizer, dias sem sem o a medicamento de uhum. depressão. Só que daí, a pessoa precisa estar em conversa com o médico, né. Aí senão vem aquele dilema, né, "Ah, o que que deu certo? Ah, eu tratei com a hipnose, tratei com o médico, o que que deu certo aqui?". Então a gente tem que entender que, se a gente buscar ajuda, a gente tem que fazer de tudo para que aquilo dê certo. É igual você procurar um nutricionista para emagrecer. Uhum. Você diz que fez de tudo para emagrecer, e você não fez de tudo. É. Ele deu a receita, ele deu tudo para você fazer, mas você não faz. Por que que você não faz? Porque você tem um bloqueio, você não você dentro de você é igual olhar para um elefante, o elefante ele tá maior, né. Então muitas vezes a gente que tem um trauma dentro da gente, a parte Uhum. da obesidade existe um trauma. Eu quero ser visto, quem que você quer chamar a atenção? Né? Quem que você busca Olha chamar a só. atenção? Uhum. Por que que você tem que ter, porque você tem que sempre se fazer de vítima, tá? Então, a pessoa se faz de vítima para poder ela ter a resposta, ela para ter o amor da filha, o marido, de repente o marido que você se fica doente sempre porque você quer chamar atenção, você se faz de vítima. Então, esses momentos a gente tem que perceber, a obesidade é algo que existe um trauma. Por que não começar com a hipnose e depois você procurar um nutricionista para você poder potencializar o resultado? Porque eu Hum. tenho que te dar o quê? O poder na sua mão, de você mudar a sua vida. Então eu sempre uso o poder está na sua mão. Olha Então só. você vai primeiro sentir vontade de ir para academia, você vai começar a se Uhum. exercitar, mudar a alimentação. Aí você vai procurar um profissional de saúde, vai procurar um médico, vai procurar o personal, você vai Aham. buscar. Então primeiro você tem que ter ânimo. A pessoa começa a academia, para. Para. Porque ela não Procrastina, né? procrastina, e aí está instalado isso dentro dela. Aquela memória celular está lá, ela está lá Uhum. dizendo para ela: "Ó, fique gorda, chama atenção, você tem que chamar atenção". Quando você fala assim, me veio outra palavra aqui na minha mente, quando a Tati fala assim, para chamar a atenção do filho, do esposo, também entra a palavra carência emocional aí, né? Tem,
Tem Porque tudo está a ver. associado também, A né? carência emocional é uma É doença. terrível, né? É uma Você quer, doença. me ame, Me ame, me mas a perceba. pessoa não A se pessoa não ama. pode nem falar alto com você, que você já Chora. chora. Então, Gente do céu. é uma forma de você entender o outro, né? Por exemplo, um relacionamento, marido e mulher, existe um contrato psicológico, você tem que fazer um contrato com ele. Para Uhum. dizer, eu não gosto disso, eu gosto quando você faz isso. Aí ele faz a mesma coisa. Então, muitas vezes, isso ajuda. Um casal, eu atendo casais também. Então, os casais, eles vêm Você porque atende os dois se juntos? atende os dois juntos, separados também. Ah, Então, tá. automaticamente, a gente percebe que existe um conflito, porque ele vem com assim, a diferença, por exemplo, você teve uma criação, né, lá teu pai, tua mãe, e ele também teve outra. Só que o que existe esse conflito porque um quer comandar o outro. Por exemplo, Uhum. o homem quer estar no comando, mas a mulher também quer estar no comando. Aí eu digo o Nossa. seguinte, a mulher precisa permitir que o homem Uhum. seja homem. É. Então, ela tem que permitir que o homem dá o sustento para casa. Ela Uhum. tem que dar a permissão que ela deixa o homem conduzir ela na dança, deixa ele conduzir, então ele precisa ser o homem da casa. Uhum. Então a mulher acaba fazendo com que o homem se torne a mulher da casa. Então aí dá os conflitos, e a questão é quem busca o filho, quem não busca, quem paga a conta de água, quem paga a Nossa. conta de luz. Vira uma Não, guerra, vira uma né? guerra, então existe um contrato psicológico que a gente tem que fazer. No Uhum. momento que eu percebo as minhas dores, eu consigo, e eu entendo a dor do meu parceiro, eu consigo trabalhar junto esse contexto e Uhum. melhorar para que esse ambiente fique melhor. Sim. É, porque tem casais que vivem em pé de guerra, né? É. Para isso tem jeito, gente. Passa lá pela Tati, que ela vai dar jeito nisso. Quais são as mudanças mais Perceptíveis, né? perceptíveis que os pacientes relatam após o tratamento? A primeira coisa que eles relatam, me sinto leve Ai, que e bacana. feliz. Leve, feliz, em paz. Os relatos de paz, tranquilidade, alívio. Parece que tirou um peso das minhas costas. E Nossa, aí coisa boa, né? parece assim, nossa, eu tô me sentindo nova, Uhum. né? Hoje eu já sei quem eu sou, hoje eu consigo identificar tudo que eu preciso fazer para poder ser melhor, para poder conseguir aquele objetivo que eu tanto espero. Agora sim, eu consigo isso. Olha, que Aí bacana. muitas vezes a pessoa até muda de profissão, para ter ideia. Então a É. pessoa que começou a ser tratada, tá trabalhando na CLT, que a gente diz, né? Uhum. Hoje eu estou mais de 20 e poucos anos fora da CLT, né? Então, sou empreendedora, trabalho Uhum. e eu sei como é ter a liberdade de você viajar E você faz o que você e gosta. você gosta, você leva Se o sente computador, livre. você tem o computador na tua mão a favor, então você tem uma liberdade, você ganha muito mais do que um CLT. Olha Porque só. um empreendedor, ele se dedica mais, só que ele não tem feriado, não tem final de É, não semana, tem. mas ele faz o dia dele, é segunda, é terça, e o legal é disso, você fazer do teu dia. Faz o teu Hoje é horário. segunda-feira, eu não vou trabalhar, né? Uhum. Hoje é sexta, eu não vou trabalhar. Então, Uhum. hoje é domingo, hoje eu vou trabalhar. Então, aí, o empreendedor CLT, ele fica 8 horas do dia lá, né? Dentro trabalhando. E essa mudança radical, por exemplo, de mindset, que a gente fala, mudança de mente, que todo mundo trabalha, os coaches trabalham, Uhum. é dizer para ele o seguinte: eu estou vivendo ou eu estou sobrevivendo? Então, essa mudança de vida acontece. Por Uhum. exemplo, eu não estou bem comigo mesma, meu relacionamento está acabando. Eu entendi que eu preciso me cuidar e meu relacionamento melhorou. Então, Uhum. aí, por exemplo, eu já não amava mais meu marido, agora eu percebo mais o meu marido. Uhum. Percebo quem ele é, Qualidade de vida, né? qualidade dele, eu tenho uma qualidade de vida. Então, Uhum. pessoas se separam, pessoas mudam de carreira, mas aquelas se firmam naquele propósito. Então, muitas vezes elas se firmam, né? Poucas que dizem que mudam de carreira, que foi Uhum. uma virada de chave, tudo que elas entenderam sobre elas, é que elas não podiam mais perder tempo. Que Uhum. tempo, cada vez mais o nosso tempo está Eu ia diminuindo. dizer que tempo é dinheiro também. Tempo é dinheiro Tempo é também. dinheiro, Estar gente. aqui, você abriu mão. Então, tempo é dinheiro. Você É abriu mão de estar verdade. com a tua filha.
Você abriu mão de estar num resort. Você Ai, abriu meu mão porque você Deus. A quer Tati tá também me provocando com esse nome, gente. resort. Vamos Resort. viajar. É que eu vou para um Coisa resort daqui boa? uns dias. Sério? Ah, Ah, mas claro, viajar. sucesso para você, isso que a Viajar gente aéreo. deseja, Eu só né? penso quando eu viajo aéreo o seguinte, que precisa ter turbulência, que na nossa vida tem turbulência todos os dias. Tem. Imagina se comparar a turbulência de uma aeronave, todo mundo tem aquele medo. Mas se Uhum. for aquele ditado, se for aquele momento seu de ir embora daqui, você vai. Chegou Então a você não tem hora, que né? sofrer até esse momento. Eu estou É, feliz, curta, por isso que somente tem que se curta. imaginar, viu? Você quer um carro novo, uma casa nova, você tem que se imaginar lá dentro daquela casa. Minha caminhonete tá Aquela chegando aí, caminhonete, gente. aquele, né? Tati, é possível usar a hipnose como ferramenta de autoconhecimento e não apenas tratar o problema? Sim, é possível com auto-hipnose. Isso Auto-hipnose. mesmo. É possível, porque o autoconhecimento é, eu tenho uma técnica, a gente ensina o paciente, Tati, Uhum. mas é só fazendo as sessões? Não, se a pessoa quer, eu quero me conhecer mais, eu quero entender esse meu momento, eu quero eu mesma controlar e entender quem eu sou. Aí você aprende o quê? Auto-hipnose. A gente ensina você a entrar no estado de hipnose, a buscar as informações que você Uhum. precisa e você entender. Mas se olhando por um outro viés, né? Tem Uhum. profissionais como você, por exemplo, que é uma comunicadora nata, Obrigada. você pode estudar neurociência, você Uhum. pode estudar hipnose, você pode ser formada em hipnose, para você poder entender as tuas clientes que estão chegando aqui, Sim. entender elas e ajudar elas muito mais, de repente oferecer algo a mais. Então, tem profissionais, por exemplo, eu tenho muitos colegas psicólogos, eu não sou psicóloga, eu me formei em hipnoterapia, mas a minha formação não é psicologia. Uhum. Aí existe uma rixa, tá? Porque o hipnólogo, porque ele estuda, ele é uma ferramenta, não é uma profissão, é uma ferramenta que eu utilizo. Eu sou hipnoterapeuta porque eu tenho uma Uhum. ferramenta. Aí a maioria dos meus colegas são médicos que trabalham com hipnose, psicólogos, dentistas, muito fisioterapeutas. Então a Uhum. gente tem muitos colegas de profissões da área de saúde também que utilizam a ferramenta. Por quê? Dentista. A pessoa chega lá, a criança tem medo de faz o De barulhinho, começa já a agulha. chorar Nossa. desesperado. Aí Aham. ela usa o processo de hipnose para poder deixar a criança mais calma, mais tranquila, mais segura. E que Uhum. aquele ambiente é um ambiente legal e um ambiente que ele está lá sendo cuidado. Uhum. Aí a criança não chora mais, não tem mais medo. Então, existe como utilizar. E a psicoterapia também é a mesma coisa. Então, autoconhecimento. Ah, eu preciso estudar. É legal porque você vai estudar a mente humana. Você vai Uhum. entender tudo o que Estudando a mente humana, a gente também aprende a se conhecer aprende. melhor, Aprende, né? com certeza. Você usa para o teu favor. Que legal, muito É. importante isso, né? Tati, prometo que é penúltima pergunta, porque eu vou fazer um desafio aqui para vocês. Fiquem ligadinhos aí, comecem a marcar os seus amigos que passam por problemas e ainda não sabiam qual era a causa. Tem uma causa para esse problema. Eu vou fazer um desafio aqui, o podcast Atualiza traz em primeira mão para você, antes dessa perguntinha aqui. Tati, o que a neurociência vem descobrindo de novo sobre o poder da mente? Eu acredito que não tem nada de novo, mas tem uma coisa assim que eu acho importante dizer. Uhum, É que sobre a questão do intestino, né, intestino-cérebro, né, que a gente fala, uhum, né, que a maioria dos profissionais, médicos integrativos utilizam a técnica, né, de mente, corpo e espírito, né, que a gente fala, porque a microbiota intestinal, ela tem tudo a ver com o estado emocional teu. E aí tem estudos que comprovam que quando você está bem com o teu intestino, você também está bem com a tua saúde mental. Então, se você não está bem, de repente você começa a te dar uma ansiedade. Você uhum, comeu alguma coisa que não fez bem, ou você está com uma bactéria, H. pylori, por exemplo, eu tive H. pylori, ansiedade a todo momento, e eu tendo que fazer controle da emoção ali, para poder respirar fundo, para poder entender e olhar para dentro de mim e fazer a pergunta: isso é o intestino. Então, as pessoas vão nossa, para um hospital, uhum, eles vão para um hospital achando que está tendo um ataque cardíaco, estão tendo uma ansiedade muito forte, mas aí quando chegam lá, os médicos, é o que aconteceu com a minha mãe, intestino. Minha mãe teve um problema muito sério de intestino irritável, ela não comia, passava mal, só que dava uma ansiedade muito profunda.
Aí a pessoa acha que está tendo um problema cardíaco. Aí Uhum. chega lá, dá um remédio, o médico entende isso, entendendo esse ponto, dá um remédio para o gastrointestinal, acaba resolvendo o problema. A ansiedade acaba saindo, Olha diminuindo. só. Então aí tem um estudo recente que fala sobre o intestino-cérebro, que nós precisamos comer bem, nos alimentar bem, para que a gente consiga também ter uma vida em equilíbrio, porque ele ativa a ansiedade, onde vai o quê? Vai para o cérebro, onde você começa a ter fobias, começa a ter compulsões, compulsão alimentar principalmente. Então Uhum. aí a parte intestinal você come, ou tá com uma bactéria, tá algo ali que precisa ser tratado. Então isso é um dos estudos assim que recente que falou Uhum. sobre isso, né? Sobre essa Uhum. a parte da mente Importante, não humana. sabia disso, olha só. Como a gente não sabe das coisas, né? Eu digo assim que até a Bíblia diz que a pessoa sofre por falta de conhecimento, né? Talvez você está sofrendo aí há tantos anos porque não sabia dessa técnica ainda. Mas eu estou aqui com a Tati Carneiro, ela é neurociência, formada em. Formada em hipnose clínica, Deixa ela falar. neuromarketing, Meu Deus. neurociência, formada em administração de empresa, primeira formação, e marketing digital, vários outros Meu Deus, itens. então eu, Isa Tavares, aqui do Podcast Atualiza, super indico os trabalhos dessa super profissional. Tati, qual que é a mensagem que você deixaria para os nossos seguidores nesse dia maravilhoso, que sofre com fobias ou bloqueios, ainda tem receio de buscar ajuda? Então, uma coisa que eu digo que não pode faltar, tá? Uhum, Você precisa ter uma visão, né, do que é a tua vida hoje, né? Do que como ela é hoje, como eu gostaria que ela fosse. E eu estou fazendo algo para que alcançar esse objetivo. Quero ter uma saúde melhor, eu quero ter uma vida próspera, eu quero ter mais dinheiro. Mas você realmente está dando o seu melhor? Steve Jobs já fala isso, né? uhum, Você precisa dar o seu melhor. Só que o que não pode faltar numa pessoa é ela ter a fé. Primeira coisa, eu acho que é a fé. fé. Primeira coisa que ela precisa ter fé. E Uhum, ela poder ser uma pessoa que não procrastine, ela tome uma decisão e faça, e cumpra. Comece o que termine. Comece e termine e aquilo que. termine. Então, realmente começar e terminar. Uhum, Não se vitimize. Se vitimizar faz com que você acaba ficando, né, instalando doença no teu corpo. A pessoa falou comigo, eu fiquei pensando semana inteira sobre aquele assunto. uhum. Então eu sei que é difícil no consciente, Sofrendo por algo. sofrendo por algo que não aconteceu. Uhum, Parar de sofrer com algo que você não tem o controle, tá? Uma das coisas é não dar atenção para o que os outros dizem sobre você. Você precisa o quê? Respirar fundo, pensa 10, né? Em 10, conta até 10, não responda essa pessoa. Nunca responda naquele momento, nem que seja estou recebendo aqui as palavras. marido, filho ou, né, ou chefe, né? Então Sim. a gente precisa compreender que aquela pessoa também está doente. E eu Ah, preciso eu tenho que ter uma reciprocidade. Eu ah. preciso ter Conta até 10, similaridade. gente. Conta até Respira. 10, respira, porque muitos relacionamentos acabam, ou muitos términos acabam, doenças acontecem, porque você não sabe o momento certo de falar, o momento certo de parar, o momento de sair de cena. Você Uhum, tem que respirar fundo. E aí eu digo sempre, ouvir uma música que você gosta, assim, tirar um uhum. momento para você. Se eu te perguntar hoje é quinta-feira, se eu te perguntar de segunda a quinta, quanto tempo você tirou para você relaxar, você respirar fundo, meditar, ler um livro, fazer algo por você, você vai me falar, provavelmente, que você tirou algum momento, mas pouco tempo. Uhum, Então você precisa tirar mais tempo para isso, para você olhar para os seus defeitos, olhar para eles e olhar com amor, não olhar com. E é uma das coisas últimas é raiva. Não tenha raiva de nada. Você tem que ter raiva. No momento que você tem raiva, você aumenta o teu cortisol, você aumenta o estresse, você uhum, faz com que o seu corpo entre em estado de alerta. Então, parar de reclamar simplesmente ajuda muito isso. Só que o momento que você está, eu sei que você está descontente, você tem uma rotina de trabalho, eu sei que você está do outro lado, você trabalha muito
e não consegue nem arrumar tempo para você. Mas se hoje você deixasse de existir, você sabe que amanhã é o dia que você vai embora. E O que aí? você pediria? Isa, eu vou te E o fazer que essa você pergunta. fez? Se fosse o último dia teu amanhã, o que você pediria que você queria mais? Aí responda para mim agora. Eu hoje? É? Eu pediria mais saúde. Ótimo. Saúde, principalmente para minha mãe. Perfeito. Se você pudesse voltar ao tempo, você cuidaria mais de você lá atrás, não é? Dos seus 15 Certeza. anos, daqueles 20 Certeza. anos que você comeu muito no restaurante, que você deixou de fazer aquele exercício físico ou deixou de estar junto com a família. Então, estar no ambiente também, Isa, para finalizar, um ambiente que seja propício ao teu crescimento e à tua estabilidade emocional. Entendi. Se eu estou num ambiente, todo mundo diz ambiente tóxico, mas ambiente tóxico é você que constrói. Então eu digo assim, se você está num ambiente onde teu marido te ajuda, te dá o suporte, um filho, a educação, a tua família, teus pais, teus irmãos, teus tios, estão num ambiente digo assim, um ambiente, não sei o nome especificamente, mas um ambiente agradável. Esse ambiente agradável você vai levar na sua vida. Então, a família é o teu alicerce, mas se você tem eles junto com você, você acaba ficando melhor, o suporte teu. Então, eu pergunto assim, quais são as 5 pessoas que você mais confia, que você pediria ajuda se você precisasse hoje? Então, liste essas 5 pessoas, eu digo até 15 pessoas, mas as principais 5 que você convive. E aquele ditado, você é as 5 pessoas que você convive, é realmente verdade, porque se eu tenho uma pessoa que me trata mal, num ambiente que está me tratando mal, ou acaba não me valorizando, eu também não vou valorizar o outro. Então, porque eu tenho essa raiva, esse medo, essa raiva de poder para o mundo, ir para o mundo e dizer, nossa, aquela pessoa me fez mal. Então, são essas coisas principais. Eu sei que são coisas assim que todo mundo deve achar, eu já faço isso, mas não. Olhe para dentro dela. Se você não conseguir, me procure que eu te ajudo. Olha só que importante, né? Então, às vezes eu digo assim, que as pessoas elas são maltratadas e elas maltratam, né? E quem me conhece sabe que eu sou ao contrário. E julgam pela aparência. Julgam pela aparência. Então, que me julguem. Eu não me importo com os comentários, isso mesmo, você não pode se importar. Se importar, a gente sofre muito, né? Conversei hoje com a Tati Carneiro, uma pessoa super agradável, que fala muito bem. Obrigada. Muito bem. É formada em comunicação também? Não, também não. Nossa, mas fala muito bem. Recebi um presente aqui, que o cheiro é maravilhoso. Que essência que é, Tati? Essa tem essência de bergamota, tem Além essência de ser lindo camomila. esse vidro, né, Matheus? Ele se você abrir, abre para você ver, você tem um rolon. Ó, eu estou com a mão cheia de hidratante, tá ali. Aí o rolon, ó, você pode utilizar ele aqui no pulso. Ele ajuda muito nessa parte, a minha marca olfativa, suave, tá? Porque quando a pessoa chega no consultório, eu tenho que levar dentro dela, porque nós temos o olfato, nós temos toda a visão, o olfato, tudo está interligado. Um cheiro que você lembra da tua infância. Lembra, então, né? Ele tem um pouquinho da infância, para poder te ajudar a dar um equilíbrio emocional. Então, são lavanda, né? Lavanda tem essências de... Ai, eu não sei, a que fez para mim, ela sabe dizer. Mas tem muita coisa bacana, eu acho assim. Legal. E ele é bom que ativa os níveis sensoriais, tá? Por isso que o paciente vai e leva para casa, porque daí ele deixa na cama, ele joga. Aí eu tenho vários, tem um spray de cama. Que legal. Eu tenho um sprayzinho. Esse aqui você vende lá na sua clínica? Eu vendo junto. Coloco junto, mas quem faz o tratamento eu dou. Eu entrego. Olha só, gente. Obrigada, Tati, de coração. Agora eu quero fazer um desafio com você. Eu quero mostrar para os nossos seguidores, para mais de 10 mil seguidores. Obrigada mais uma vez, porque estamos juntos no Podcast Atualiza há 6 anos. E esse Podcast Atualiza só acontece, sabe por quê? Por causa de Deus e por causa de vocês. Sem Deus e sem vocês, o Podcast Atualiza não acontece.